Bom, pessoal, para essa nossa primeira aula, eu vou estar apresentando para vocês a nossa ferramenta, a ferramenta que nós vamos utilizar ao longo do curso, que é o Microsoft Power BI. Vamos lá. Aqui eu estou na tela inicial, né, onde temos algumas informações importantes que vamos trabalhar bastante ao longo dessas nossas aulas. Temos aqui de início obter dados, tá? É onde a gente vai utilizar para conectar as nossas fontes de dados. E lembrando que o Power BI ele aceita bastante fontes de dados, tá? E bastante fontes de dados diferentes e bem divergentes umas das outras. Se vocês forem ali na opção que eu acabei de clicar, temos desde um Excel até arquivos de texto, pasta do SharePoint, banco de dados do Access, ou o que o pessoal utiliza bastante, eu utilizo bastante até hoje, base do SQL, tá? Então, a cada atualização que vem do Power BI, a gente consegue ter uma base nova, né? Até porque não para de surgir programas de armazenamento dessas fontes de dados. Temos aqui o passo de trabalho do Excel, que nada mais é do que um atalho, né, para essa fonte de dados. Nessa parte que estou aqui nessa aba de relatório. É aqui que a gente vai gerenciar os nossos campos. Não tem nenhum porque eu não carreguei nenhuma fonte de dados aqui, tá? Logo mais eu vou apresentar para vocês. Então é aqui que a gente vai criar os nossos gráficos, certo? Eu vou clicar aqui no gráfico de colunas empilhadas. Posso criar aqui uma tabela, tá? É aqui que a gente vai brincar com os nossos dados no que se trata de demonstração em gráficos. Tá legal? Vou deixar assim. Aqui nós temos três abas, tá vendo? Essa primeira é relatório. Essa segunda é a aba de dados. Aqui vai ficar como se fosse uma réplica da nossa tabela do Excel, tá? Ele vai aparecer os dados que a gente carregou de forma limitada. Ele vai aparecer aqui as colunas e as linhas das nossas tabelas e a gente pode gerenciar aqui dos nossos campos. Eu vou estar mostrando para vocês. Segura o coração. Nessa última aba nós temos o campo modelo ou nosso campo de relacionamentos. Tá? É aqui que a gente vai gerenciar os nossos relacionamentos. Tá, mas o que seriam esses relacionamentos? Digamos que a gente tem três tabelas aqui. Uma tabela A, tabela B, tabela C. Na tabela A eu tenho, vamos dar um exemplo de uma escola. Na tabela A eu tenho as informações com o nome do aluno, CPF do aluno e o ID do aluno. Digamos que a gente está pegando essa informação de um banco de dados, então a gente tem lá para o aluno que tem o ID 1, Alan, um exemplo, e lá tem o nome completo e está linkado a esse ID. Na tabela B, nós já poderíamos ter alguma informação com relação a notas e a gente não teria mais o nome, a gente teria só o ID, tá? Que seria a nossa chave primária. Tô falando bem basicão, gente, mais para dar o conceito mesmo do relacionamento. Então, e uma terceira tabela que também tem uma outra informação desse aluno, seja de faltas, seja de informações pessoais, e que também contém esse mesmo ID, mas não tem o nome do aluno, sabe? Então a gente consegue linkar essas três tabelas, conforme no exemplo aqui, através desse ID, que seria a nossa chave primária, tá? A nossa chave principal ali para relacionar nas outras bases. Então eu pegaria, por exemplo, o ID do aluno aqui e ligaria no ID do aluno da segunda tabela, da tabela B, da tabela C. E é nesse campo aqui de modelo ou relacionamento que a gente vai tratar essa base. Tá? Pode ser que o Power BI de vocês esteja em inglês, então a única coisa que vai mudar vai ser o nome. As ferramentas continuam da mesma forma, na mesma sequência, dependendo também da atualização do Power BI de vocês. Tá legal? Então, pessoal, de apresentação,
temos esses 3 campos. Aqui nós temos o campo de arquivo também, que é onde a gente vai selecionar para salvar o arquivo, para abrir um novo arquivo de algum PBIX. PBIX é o arquivo que é gerado a partir do momento que você salva aqui. Ele vai gerar um PBIX, e é esse PBIX que você vai abrir sempre que quiser manipular a sua fonte de dados, né? Aqui nós temos o transformar dados também, ou Power Query, que é como a gente costuma chamar. Aqui nós temos o campo consultas, e aqui vai aparecer as mesmas fontes de dados que apareceriam aqui em campos. Tá? Então a gente utiliza o Power Query para a gente fazer edições mais avançadas que a gente não conseguiu fazer aqui na nossa tabela, na nossa réplica do nosso Excel ou da nossa base. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês futuramente. Aqui a gente consegue adicionar a fonte de dados da mesma forma que lá. Aqui a gente consegue transformar os dados, tá? De forma mais concreta, mais incisiva. Você vai trabalhar bastante aqui no Power Query. Eu recomendo que vocês até façam algumas alterações aqui, mas tomem cuidado porque a cada edição que você fizer nessa base, ele vai adicionando etapas, e essas etapas vão pesando a sua base. Tá? Então esse é um conselho de desempenho para sua base, tá? Ao longo do tempo, conforme você for trabalhando com isso, for treinando, vocês vão ver uma queda no desempenho dependendo da quantidade de transformações que você fizer aqui. Aqui nós temos uma terceira que se chama adicionar coluna. Aqui a gente consegue adicionar uma coluna nova dessa nossa base. Tá? Coluna de índice, coluna de exemplo. Coluna de índice é, por exemplo, eu quero que uma coluna que liste a cada linha ele insira um número sequencial. Então, a partir do 0, 0, 1, 2, 3, ele vai criando linhas ali. Tá? Aqui nós temos a aba de exibição também, ferramentas e a aba de ajuda. Sempre que você fizer essas alterações e quiser aplicar, você vai clicar aqui em fechar e aplicar. Tá? Dá para você só aplicar e continuar na mesma tela, só fechar, e lá na tela inicial vai pedir para você descartar ou aplicar as alterações, então eu recomendo que já feche e aplique. Tá? Ou só feche e descarte depois, depende do que você quer. Vou estar fechando aqui porque eu não tenho nenhum dado. Aqui nós temos o inserir. Dá para a gente inserir botões, inserir indicadores, mas aqui são exemplos, tá? São imagens que a gente consegue inserir um indicador aqui dentro. Formas, imagem, assim como qualquer outro programa de modelagem de dados da Microsoft, que vocês já estão acostumados. Criar nova tabela, nova medida. Exibição, aqui a gente vai ter os indicadores, vai aparecer aqui na lateral. Eu vou estar passando tudinho para vocês, tá, pessoal, nas próximas aulas. Então, fiquem atentos aí. Bom, de introdução é isso. O Power BI ele tem muitas funcionalidades que a gente vai usar ao longo desse tempo, mas não vai fugir muito desse conceito dessa apresentação que eu passei para vocês. Tá ok? Fiquem ligados e até a próxima.